Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranã. Está começando o quadro Memória Positiva, dentro do programa Tarde Legal. E hoje o nosso convidado, ele é da nossa região, mas vem de longe. E ao estar visitando nesse fim de ano e início de ano de 2024, nós o convidamos, para estar gravando conosco, porque realmente ele tem uma memória positiva, tem uma memória vasta da nossa região e também tem um profundo conhecimento onde atua. Hoje ele é professor na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Nosso convidado de hoje é o professor Luiz Gonzaga. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite, uma satisfação fazer parte desse quadro que eu tenho acompanhado lá no Paraná. Tenho até sugerido para os meus colegas, as pessoas que eu conheço do sistema de comunicação, por entender que é uma forma de você inspirar pessoas. Parabéns aí pela iniciativa da Aranãs, a iniciativa de quem idealizou o programa, provavelmente o Jailson Pereira. E é uma satisfação ter a honra de poder interagir, um pouco dessa vivência que nos cabe. Maravilha. Professor, o senhor nasceu no município de Turmalina ou no município de Capelinha? Porque Veredinha, eu sei que tem uma ligação muito ampla com Veredinha, mas Veredinha pertencia a Turmalina. Uhum. Em verdade, usando a expressão lá do Paraná, eu sou capeliense do pé vermelho, porque eu nasci na Prata, Ribeirão da Prata. Ah, foi em Capelinha, então. Em Capelinha, Meu pai era sitiante, dono de sítio, na Prata, Meu pai chamava-se Luiz da Júlia, Luiz Vieira de Azevedo, conhecido como Luiz da Júlia. Era um proprietário rural de sucesso na época. Uhum. Então eu nasci na zona rural, parto de parteira, Uhum. Dona Ana do Bento, que Deus a tenha, fez os 5 partos da Dona Corina Macedo, de quem eu tenho orgulho de ser filho. E como que foi essa sua ligação com Veredinha, com Turmalina? É porque a mãe, a Corina Macedo, o berço de origem dela é Veredinha. Minha mãe é filha da generosa Pego de Macedo e do Joaquim Macedo, irmã do Patrício Macedo, do José Maria, do Agostinho, da tia Zarinha, da tia Aparecida. A família é de Veredinha. Tá? Então, e a minha mãe saiu de Veredinha e tornou-se professora na zona rural do Ribeirão da Prata, que fica aqui a 9 quilômetros, a gente falava 1,5 léguas, Uhum. Então a mãe, ela foi professora na zona rural e por lá ela conheceu meu pai, de onde nasceram 5 filhos, São 3 homens e 2 mulheres. Professor, qual que é a memória de infância que o senhor tem? Rapaz, é uma memória positiva no sentido de que a minha mãe, usando o termo moderno, foi uma mãe solo, Uhum. Ela criou os filhos sozinha. Sozinha no sentido figurado, com a ajuda das pessoas, Mas ela sempre foi muito trabalhadora, muito empreendedora, mas quando a mãe separou do pai, a minha irmã mais velha tinha 8 anos de idade e meu irmão caçula, o Isaías, tinha 4 meses. Então a mãe, ela criou os filhos desta forma e com isso você já pode predizer que nós tivemos que trabalhar muito cedo. Uhum. Ainda ontem eu conversava com um primo aqui, que mora aqui atualmente, morava em Curitiba, o Alexandre Macedo, e falava: Alexandre, falar para o jovem de hoje, que aí eu vou usar uma expressão bem chula, de que a gente apanhava, catava bosta de cavalo, fezes do cavalo, após a feira, para vender como esterco para aquelas pessoas que tinham uma horta no quintal, deve soar extremamente diferente. A gente ficava esperando a feira acabar, ali onde é a antiga rodoviária, Uhum. Para juntar todo o esterco, tá? Para depois vender
o esterco para quem tinha horta no quintal. Eu até digo que, se fosse naquela época, nós seríamos tratados como recicladores, como quem já estava... Se for comparado com o tempo de hoje, tem pessoas que esperam a festa acabar para juntar as latinhas, juntar os recicláveis. Justamente. Né? Naquela época era a matéria orgânica, né, que hoje é tão apreciada para poder adubar, né, as hortaliças e as frutíferas de um modo geral. Então nós começamos muito cedo, né, dali... difícil alguém da minha época que não foi engraxate, né? Só que eu fui um engraxate que eu acho que sempre tive ali a oportunidade de lidar com pessoas diferentes, né? Eu digo isso ainda hoje, eu tive o privilégio de conviver enquanto engraxate com uma das pessoas que até hoje eu entendo mais nobre em termos de visão, de conhecimento, o Dr. Fabiano Ottoni Vieira. De saudosa memória. Saudosa memória, João Pimenta, os dois eram muito amigos, e eu era o engraxate dos dois. Então eles, para mim, foram professores desde cedo, né? Então eu tinha esse privilégio de, ainda que não tinha pai, mas eu me inspirava muito, né? Você imagina um Fabiano Ottoni há 45 anos atrás idealizar um bairro das Acácias, né? Hoje até já não é tão moderno, mas para aquela época alguém... Então era pessoas de vanguarda. João Pimenta idealizando a primeira rádio de Capelinha, creio que foi a primeira, sim, né? Sim. Uma vitrola fio com um aico, um gravador aico, 2 palanques de eucalipto, um fio, né, puxado lá na casa do patriarca dele, do seu Pedrinho Pimenta, e eu fui promovido naquela época. Então eu costumo dizer que, se a história não tiver nenhum outro registro, talvez eu tenha sido o primeiro auxiliar de rádio, né, de Capelinha, porque o João Pimenta era o dono da rádio, era a Rádio Capelinha, né, e Rádio Clube de Capelinha. E eu ficava ali para colocar as músicas do Zé Ramalho, do Vicente Celestino, e tinha uma folhinha bem em frente que era do Bazar do Ponto, que era o patrocinador. E aí eu ficava ali só para a hora que terminava a música, dizer Bazar do Ponto, informa a hora certa, e colocava a música, né? E também, né, por isso que eu digo que essas duas pessoas foram de vanguarda. Também o João produzia o jornal Língua da Tarde. Língua da Tarde. Eu era o entregador do jornal. Mimeografado. Saía muito a matéria quente? Quentíssima, mas só podia entregar das 5 da manhã às 6. Era uma entrega clandestina. Não, era uma coisa muito... Era moita, né? Não podia... Eu lembro que um dia eu passei das 6 e tinha 2 jornais ainda, levei um grande puxão de orelha, porque 6 horas as pessoas já viam a gente na rua, né? Então, assim... Isso faz parte. E dava muita coanga, dava muito problema isso, o jornal, as repercussões dele? Dava. O João Pimenta sempre tocou nos pontos críticos da sociedade capeliense daquela época, né? Ele era um formador de opinião, uma pessoa muito culta, né? Eu creio que ele veio de escolas de seminário de Diamantina, então era uma pessoa de um português e de uma gramática refinadíssima, e tinha uma visão política além do tempo. Então você imagina isso. E ele era, usando uma outra expressão, uma ovelha negra na família. Então, enquanto os irmãos médico, né, Antônio, Pedro e mais irmãos com outras linhas de atuação, o João, ele era ali aquele que vinha para fazer aquela crítica construtiva. Aprendi muito com o João. Podíamos falar que seria um Carlos Lacerda capelinhense? Com certeza, com certeza. Mais desafiador ainda. O João é mais desafiador ainda, né? E num tempo muito perigoso daquela época de Capelinha. Sim, né? Tanto é que nós tínhamos que fazer, eu tinha que fazer a entrega do jornal debaixo da porta. Era uma folha só de sulfite, entregue debaixo das portas, né? Era pouquíssimas pessoas que recebia. Eram as pessoas-chave. Era quem era para ler a matéria e formar opinião depois, né? E teve algum perrengue que você passou ao estar entregando? Vamos deixar isso de lado. Isso me fez a infância, né? Fui lá em Graxate,
Eu ajudei a construir o Hotel Cascata, né? Um grande pedreiro e mestre de obra da época, com quem aprendi muito, e isso hoje me ajuda na minha vida de professor, porque eu sou professor de ciências agrárias, leciono a parte de nutrição, gestão e genética, mas leciono construções de instalações também rurais. Uhum. E eu aprendi muito com um senhor que deve ser saudoso, o senhor José Miora, era o nome dele. Ele que construiu o Hotel Cascata, e aí eu era servente ali, né, quebrava pedra, e comecei quebrando pedra, né, para fazer a brita, e depois me tornei servente, e aí fui evoluindo. Então eu passei por várias funções, até conseguir chegar na Autopeças Neves e Filhos, Tony Neves, né, também conhecido como Tony Maisena, que foi um segundo pai, né, uma pessoa com quem aprendi muito também, naquela época. E é claro que as outras coisas eu acho que todo jovem da minha época fez, né, vender picolé no campo de futebol, né, mas sempre fui muito empreendedor. A mãe nos ensinou isso. Pois é, eu queria voltar um pouquinho nisso aí, até para a gente mostrar justamente essa história de guerreira da sua mãe. Eu tive a oportunidade de gravar uma entrevista, um vídeo, um curto com ela, mas que assim, mostrou muito da luta dela. Eu gostaria que você, vou te chamar de você, fizesse um parâmetro para a gente justamente desse tempo de infância, lá na roça, nessa dificuldade inicial. Eu sei que, por exemplo, sua mãe teve a oportunidade de me contar que vocês conviveram com o alcoolismo, né, um período do seu pai. Como é que foi essa fase para você como criança ver aquilo? Eu penso que essa parte da história, ela nos remete à importância da educação no berço, da educação domiciliar, o que nós hoje, basicamente, não temos, né? A educação hoje dos filhos nas famílias está muito carente. Nós saímos muito cedo da roça, né? A mãe precisou sair, vir para a cidade, lavar roupa, torrar café, até começar a trabalhar no mercado, comprar e revender as coisas. Então, assim, o meu pai, embora tinha um bom patrimônio, segundo o pessoal da época, e o pessoal que está aí hoje, dos 90 anos, deve poder dizer, era uma pessoa que tinha um dos melhores patrimônios financeiro, tanto em nível de imóvel, quanto também em produção. Era um dos homens que mais produzia café, feijão, arroz, milho. Na feira ele vinha com 15, 20 burros carregados, né? Mas o álcool entrou na vida do meu pai e destruiu tudo isso, né? E a mãe, não tolerando isso, decidiu, numa atitude extremamente guerreira, deixar, né, meu pai e cuidar dos 5 filhos sozinha. E ela assim o fez, com a ajuda de pessoas de uma forma digna, né? Com a ajuda de pessoas assim extremamente a quem a gente deve muito, né? Seu Beto Dinhão, que cedeu a primeira casinha para a gente entrar dentro. Ela fala muito bem dele, ela fala que seu Beto Dinhão, seu Manuel Dinhão. Eu não vou citar todos porque eu estaria desprestigiando alguém. Mas a mãe teve muito acolhimento e ela sempre foi uma pessoa muito certa. E o pai também tinha um nome muito forte. Meu pai, se chegasse em qualquer loja, em qualquer armazém e pedisse qualquer coisa, entregava-se. Por quê? Porque ele era muito certo nos negócios. Mas o alcoolismo entrou na vida dele, até induziu um problema mental. Então, eu sofri... Hoje é bullying, né? Naquela época nem existia essa palavra. Nós sofríamos muito bullying, né? Porque meu pai era um andarilho, um bebum, né? Pelas calçadas da cidade, e nós lidando com aquilo, e os moleques contemporâneos da nossa mesma idade não deixava de tirar um sarro, né? Mas como nós tínhamos um berço muito bom, a mãe era o seguinte: se brigou na rua, apanhava na rua e apanhava em casa. Essa era a regra, né? Era uma educação muito severa. Então a gente foi criado muito assim, num regime muito disciplinar, né? Não tivemos muita infância para jogar, digamos assim, uma infância mais liberal, não.
né? Jogava uma bolinha de gude, uma pipa, mas a pipa era de jornal, né? Enfim, mas nada que desconstruiu a nossa formação. Eu, pelo menos, não guardo nenhum sentimento, pelo contrário, tudo isso foram degraus, né, que ajudou eu e minhas irmãs e meus irmãos a construir a nossa formação pessoal, profissional. E hoje estamos aí, né? Graças a Deus. E como que foi passar por tudo isso? Aí teve essas oportunidades que você teve em Capelinha de trabalhar, que você citou algumas empresas, algumas pessoas que foram importantes. E quando foi o momento de chegar e falar assim, olha, para minha capacidade aqui, chegou no limite, já deu, eu preciso de ir para fora. Como é que foi isso? Na década de 80, ou mais precisamente, no ano 80, 81, o conceito de carteira assinada, quem tinha uma carteira assinada em Capelinha, era assim, quem conseguia era louvável, contava-se nos dedos quem tinha uma carteira assinada. Então o sonho de todo jovem era ter um emprego numa loja, ou em qualquer outro ambiente e ter a carteira assinada. Tá? E depois de passar por tudo isso, engraxar, tinha aquele negócio todo, servente, cobrador de conta, né? Eu consegui esse trabalho lá no Tony Neves e tive a oportunidade de ter uma carteira assinada, né? Mas terminamos a 8ª série, fizemos, quando eu digo fizemos no plural, porque era eu e os jovens daquela época, eu, Ataíde, o João de Deus, né, que é um colega que trabalha no Banco do Brasil, um grande amigo meu, tudo filho de famílias menos favorecidas. Eu não gosto do termo pobre, eu acho que o termo pobre ele é muito pejorativo, né? Eu acho que pobre é muito amplo, então é menos favorecido. Não tínhamos as mesmas condições que os nossos, às vezes, muitos outros jovens. E dali a gente era empregado e fizemos a 8ª série. Quando chegava a 8ª série... Você estudou no Antônio Lago? Estudei no Antônio Lago, né? Tive professor, a dona Zelita, eu fui diretora, depois dona Celina, tá? E aí fizemos o primeiro magistério. Foi quando, por meio de trabalhar no posto de gasolina, na hora do almoço, ia para trabalhar de frentista, bombeiro, que a gente chamava, substituir na hora do almoço. E por lá passou um jovem, o Dácio, lá de Turmalina. Sim. Ainda essa semana eu encontrei com ele lá à noite e a gente estava resgatando essa história. O Dácio, ele teve um papel importante na nossa vida. O Dácio trabalhou comigo em Diamantina, na Dirce, né? Né? O Dácio, ele teve um papel importante porque ele estava ali pedindo carona e ele me pediu ajuda, né? Que ele precisava de uma carona para acabar de chegar em Turmalina. E ele estava vindo de São João Evangelista. E ali ele me contou a história. E olha só como era difícil a vida em 80. Ele disse, olha, eu estudo num lugar que a gente tem aula o dia inteiro e a gente não paga comida. A comida lá é de graça. A gente tem café da manhã, almoço e janta. O olho brilhou, né? Rapaz do céu, foi isso igual leite de onça. A gente sabe que tem e ninguém nunca viu, né? E aquilo eu não vi a hora de terminar o intervalo do almoço, que eu estava substituindo o frentista, que era o Elias, que tem a Casa do Peixe, ali, o Fulião, para entrar lá para a Autopeça para falar para o Ataíde, que é esse grande amigo meu, que hoje é o dono da Lopes Solution, que é uma empresa de colheita de madeira. Quando eu cheguei lá, a gente estava na época de balanço, foi a Ataíde, tem uma escola, cara, que ela tem aula o dia inteiro, são professores disponíveis o tempo inteiro, com curso superior, e lá a gente não paga, tem refeição e tudo mais. E ele falou assim, eu quero fazer o teste lá, a prova era em janeiro. Aí eu falei, não, rapaz, nós não vamos deixar a nossa carteira assinada aqui, agora que você tem a carteira assinada e tal. Eu falei, não, eu vou. E começamos essa conversa. Em uma semana, nós já éramos seis jovens, né? Eu, Ataíde, João de Deus, filho do Zé do Doca, filho do Doca, né? O Quincas, que Deus o tenha. Enfim, o Serafim, filho do Amélio, que era o açougueiro, o Valdomiro, que era o filho do Antônio Carvalho. Eu consegui mobilizar esse pessoal. Eu modéstia à parte, Você articulou para ir tomar
eu tenho a honra de carregar esse crédito. Eu acho que eu contribuí com a vida dos meus colegas, porque eu consegui convencê-los. E o Toninho Maisena Tony Neves, foi uma pessoa que nos apoiou, porque nós não tínhamos nem como ir, né? E ele cedeu uma rural para nós, porque não tinha asfalto, e nós fomos lá fazer a prova, e nós fomos os primeiros classificados no vestibular da época, que era um vestibulinho. E dali, você vê, sair daqui na época, a gente ganhava um salário mínimo, como carteira. Quem ganhava melhor do que nós era só funcionário do Bradesco ou do Banco Brasil. 3 anos depois, nós retornamos com o curso pronto, emprego arrumado. Eu fui trabalhar com o João Joca e o Juquita, aqui numa fazenda na saída. O Ataíde foi trabalhar no Elton Pássaro, Serafim com o seu Mingo, enfim, todo mundo arrumou emprego. Simplesmente voltamos ganhando 5, 6 salários na época. Você imagina o que é isso, né? Então, quanto à educação, ela, além de oportunizar uma vida econômica melhor, ela também abriu os horizontes. E eu voltei para cá, trabalhei 6, 7 meses e percebi que eu falei, puxa vida, se com uma escola técnica eu vim e estou ganhando 5 vezes mais na época, eu quero fazer um curso superior. Né? Eu já tinha essa vontade. Só que em Capelinha, na época, só tinha 5 pessoas com curso superior. Posso citá-los. Dr. Antônio, Dr. Pedro, o filho do senhor Serafim Barrigudo, que era o nome dele, o filho do seu Geraldo Evangelista, e eu acho que tinha um rapaz da Emater. Não me lembro mais de quem tinha um curso superior. Certo? Então eu creio que eu devo ter sido a 6ª ou 7ª pessoa a obter um certificado de curso superior aqui de Capelinha. E ousei, né? Tive um convite de um parente que me ajudou, né? O professor Assis, filho do tio Patrício, que já morava em Maringá, no Paraná, muito mineiro lá naquela região. Os mineiros ajudaram a colonizar o norte do Paraná. E fui para lá para trabalhar como técnico agrícola. Então a formação minha como técnico agrícola aqui em São João Evangelista, ela me abriu portas para eu ter um emprego lá e automaticamente tentar a possibilidade de um curso superior. Tá? Então eu fui trabalhar numa fazenda experimental da Universidade Estadual de Maringá, trabalhei 9 anos lá como pesquisador, como nível técnico, fiz 2 anos de administração de empresas, e aí migrei para a zootecnia, que é a ciência da produção animal, né, que estuda genética, nutrição e gestão. Então hoje eu sou um zootecnista, formado pela Universidade Estadual de Maringá, com uma atuação já há muitos anos na área, né, e sou feliz na minha profissão, mas começou ali com aquele bate-papo com o Dácio, acho que é Dácio Antunes, sabe o nome? Isso. Né? E meus colegas também contemporâneos, todos tiraram proveito, estão bem, graças à formação educacional, mas não a educação, eu costumo dizer, Jailson e ouvintes, que a educação profissional, ela é parte do processo. Se nós não tivéssemos, né, uma educação cultural, que aí entra a educação familiar, uma base bem feita, muito provavelmente, como assim hoje existem vários jovens com curso superior e não evoluíram, né, estagnaram ou se tornaram até pior, né, do que era a partir de uma formação acadêmica. Então a formação acadêmica ela não é tudo. Ela é parte da complementação daquilo que a gente traz do berço, da origem, né, dos pais, dos amigos, né? Eu digo que mais importante do que a formação educacional é a formação cultural, a formação dos hábitos e costumes que você aprende desde pequenininho, o que é certo, o que é errado. E eu tive a oportunidade de fazer isso, hoje, depois acabei fazendo um mestrado, acabei fazendo um doutorado, agora em 2025 eu devo sair para fazer meu pós-doutor, estou definindo se eu vou fazer no Brasil, se eu vou fazer fora, estou aí nessa linha. Não fiquei rico, mas sou feliz, certo? E já ajudei muitas pessoas, e estou falando isso porque as pessoas chegam até a mim e falam, ô professor Luiz Gonzaga, rapaz,
você talvez não saiba, mas olha, aquela contribuição que você interagiu comigo, né? Eu não gosto da palavra ensinar. Eu acho que professor não ensina, Jailson. Professor, eu acho, eu tenho certeza. O professor, ele interage conhecimentos, né? Ele divide aquilo que sabe. Porque o outro lado, que teoricamente seria o aprendiz, o produtor rural, no meu caso, lido muito com o produtor rural, ele tem muito a nos ensinar também. Então a troca é uma interação, né? É uma interação. E aí, hoje, às vezes eu vou nas propriedades do Paraná, propriedade de 30 anos atrás, que aí o cara, você encontra no parque de exposição, aí o cara fala, pô, Gonzaga, lembra que você me falou para eu fazer aquele ajuste lá na propriedade? Rapaz, olha, eu estava para vender, né? E desisti, e hoje a gente está bem. Então, como professor, esse é o grande crédito que nós temos, não é o crédito financeiro, né? Dificilmente você vai ver um professor com um bom patrimônio, etc. Mas o maior patrimônio de um professor é o legado que ele deixa na história das pessoas, né? É aquele médico, é aquele advogado, é aquele engenheiro, né? É aquele pedreiro que passou por você, para quem lida no ensino fundamental. São valores que não têm preço, né? E a vida é isso, cada um toma um rumo, né? O importante é ser coerente, honesto, manter os valores, né, de berço e por aí afora. Professor, eu falo muito, se você deixar assim, eu não... Professor, Paraná. Eu já entrevistei diversas pessoas, dezenas de pessoas da nossa região, e que eles tiveram algum tipo de vínculo com o Paraná, que saíram daqui em busca de dias melhores e foram para o Paraná, seja para cuidar de fazendas, seja para trabalhar em empresas. Então, eu creio, diante de tudo, que a nossa região contribuiu muito para o progresso do Paraná. Como é que o senhor analisa isso? Ainda tem muitas pessoas da nossa região que você encontra lá? Muito, muito. Na verdade, na década de 60, a grande oportunidade no Brasil, não só para Minas, mas para o Nordeste brasileiro, era o norte do Paraná, a colonização do Paraná com o advento do café, né? Então, o café gerou tanto emprego que só o brasileiro por si só não foi suficiente. Então vieram italianos, né? Tem até novela sobre isso, né? Italianos, japoneses, libaneses, enfim. E o Paraná e São Paulo, né? Mas mais o Paraná foi essa referência de acolhimento, né? De migrantes. E o mineiro ele é um indivíduo que por si só, pela sua essência, ainda que exista algumas piadas, que o mineiro é tranquilo e tudo mais, mas o mineiro é um desbravador por si só, tá no DNA do mineiro fuçar, correr atrás, né? E numa região como a nossa, e como tantas outras, não tinham oportunidade. Então os casais casavam ali com 15 anos, 16, montavam num pau de arara, como é assim a história de tantos, e iam para o Paraná, 10, 12 dias de viagem até o Paraná, trabalhar no cultivo do café. Então hoje o norte do Paraná, o Paraná em si, mas principalmente o norte e o noroeste do Paraná, ele tem uma população de mineiros, baianos, paulista muito forte. Então e é uma população muito eclética, muito misturada, porque aí misturou mineiro com italianos, né? Libanês, japonês. Eu, por exemplo, sou casado com uma japonesa, tá? E essa mestiçagem, ela acabou impulsionando ainda mais o desenvolvimento do Paraná. Outro dia eu assisti uma entrevista tua com um menino aqui da Loja Real, né? O Beto. Eu acho que foi uma das primeiras entrevistas do quadro. Eu acompanho esse quadro sempre, porque eu não tenho certeza que ele deve ser transformado num livro para as pessoas ler futuramente. E eu lembro que o Beto Pinheiro, né? Beto Real. O pessoal chama de Beto Real, é Beto Pinheiro.
ele estava dizendo da vivência dele no Paraná. Tá? O Dimazinho, da tia Zarinha, Sim. O tio Vicente, a tia, Esteve lá no Paraná. eles moraram no Paraná. Minha mãe morou no Paraná. Minha mãe casou numa sexta-feira com uma pessoa que ela não queria, porque na época os casamentos eram arrumados. Na segunda-feira subiu num pau de arara, que era um caminhão típico, e foi para o Paraná. Ficou 10 anos no Paraná, minha mãe. Lá ela teve 2 filhas. Então, o Luiz da Júlia... É do segundo casamento. Sou do segundo casamento. Tá? Então, minha mãe ficou 10 anos no Paraná, na lavoura de café. Tá? E assim foram vários, né? A família do tio Vicente, o tio Patrício, que era dono de cartório, todos eles, tio Zé Maria. E assim, se você fizer um inventário em Capelinha, eu às vezes estou na cidade, comento, eu moro em Maringá, tá? E aí eu falei, rapaz, eu conheço lá o Moarama, Londrina, Cambé, Arapongas. Aí, hoje eu conheço mais o Paraná do que Minas, né? Embora eu venha aqui 2 vezes por ano, nos últimos 5 anos, eu estou há 40 anos no Paraná, eu já vim aqui umas 75 vezes. Então eu venho quase que sempre, né? E sempre eu deparo com o pessoal aí da 70 anos de idade que teve no Paraná. Então o Paraná deve muito a Minas Gerais e o Paraná continua sendo um celeiro de produção. O meu grande sonho, eu já te falei isso aqui numa outra entrevista, é que nós conseguíssemos mobilizar pessoas aqui, principalmente nas diferentes áreas, mas como eu atuo nas ciências agrárias, mobilizar aqui umas caravanas, umas excursões, para passar uns 10 dias por lá. Como assim faz muita gente do Nordeste, às vezes até de outros países, ali do Uruguai, né? E o pessoal vem passar uma semana ali no norte do Paraná. Por quê? Porque o norte do Paraná tem uma diversificação agrícola muito grande e tem ainda muitas pequenas propriedades sustentáveis. E Quais as principais produções lá do norte do Paraná? Em termos de grandes culturas, soja, milho, trigo, né, cevada. A região que eu leciono, Guarapuava, é a maior produtora de cevada, né? E, portanto, é o melhor chopp. Fica convidado para quando você for lá tomar o melhor chopp do Brasil, digamos assim. E nas pequenas culturas você tem banana, você tem uva, mas você não tem banana, um pé de banana aqui, outro ali. A propriedade é pequena, tem 4 alqueires, mas 2 alqueires é banana, aí ele tem um barracão de frango, aí ele tem 20 vacas leiteiras, tira ali 20 litros, 25 litros por vaca, tá? Então ele tira 300, 400 litros de leite. Então quando ele vê, ele tem a renda do frango, ele tem a renda da uva, os parreirais, ele tem a renda da leiteria, e aí gera uma qualidade de vida, né, uma renda líquida muito boa. Se ele perder de um lado, ele ganha do outro. Ele ganha do outro. Então os ovos não estão na mesma cesta. Então eu particularmente penso e não só penso, como tenho certeza que a monocultura não é ela não desenvolve o município. A cana não desenvolve o município. As grandes cidades de São Paulo, do Paraná, que tem usina de cana-de-açúcar, são cidades pobres. Gera muito dinheiro, mas não gera desenvolvimento. Gera crescimento econômico. Desenvolvimento é quando distribui renda. Então eu vejo Capelinha com a preocupação, se permite eu entrar nesse aspecto. Quando eu vejo a monocultura da madeira e a monocultura do café, e sem vislumbrar alternativas outras, né, seja em pequena escala ou média, me preocupa no médio prazo a sustentabilidade econômica, certo? Principalmente no aspecto de que eu entendo que nós não deveríamos viver só da venda da madeira. Nós deveríamos vender móveis, nós deveríamos vender brinquedos lúdicos, deveria ter macinarias aqui para pegar essa madeira que não gera... que não serve para construção civil, que não serve para móveis, para produzir brinquedos educativos para as escolas do Brasil e do mundo, né? Produzir agregar valor à madeira. Tá? Se embarcar um caminhão de madeira e mandar embora, quem vai ganhar dinheiro com isso é o pessoal lá fora. Né? Nesse aspecto, o café, eu acho que o pessoal sempre teve de parabéns, né? Pode evoluir mais, porque eu acho que aqui não tem café solúvel ainda, não sei.
mas já tem café de marca, o Aranãs, o Jequitinhonha, eu levo esse café para tomar lá no Paraná. Então, assim, me preocupa o modelo econômico de Capelinha para uma visão de 20 anos, 2 décadas. Tá? Porque a economia no mundo, no Brasil e no mundo, ela é cíclica. O Paraná, no passado, quem mantinha era o café. Hoje, cata-se nos dedos a propriedade que tem café no Paraná. E se tem é o café orgânico, é um outro negócio. Tá? Então, tem que ter a atividade estrela, aquela que brilha, que paga as contas, e você tem que ter uma segunda e terceira atividade, né? Que vai ser ali o plano B. A gente cresceu aprendendo isso. Ó, tem uma carta na manga. Qual é a carta na manga que Capelinha tem para um evento de um problema com a madeira? Né? Hoje a indústria está desenvolvendo cada vez mais materiais. Daqui a pouco madeira deixa de ser importante, né? A nanotecnologia tem desenvolvido tantos materiais aí. Basta a gente ver na construção civil hoje quanto de material novo existe. Então eu acho que os empreendedores, os idealizadores de Capelinha devem pensar, primeiro, agregar valor no que se tem, parar de vender produto commodity, produto comum, né, e transformar isso em móveis planejados. Arapongas, Paraná. Outro dia eu conversei com um lojista, ele vai comprar móveis, tem uma feira lá anual, ele vai lá na feira de Arapongas para ver os lançamentos de móveis para trazer de lá para cá. E eles compram madeira daqui. Pô, não está certo isso. Por que então eu não tenho as pequenas, médias e grandes moveleiras aqui, gerando emprego de qualidade, né, salários bons? E aí em vez de pôr caminhão com madeira, eu ponho caminhão levando móveis. Em vez de mandar um monte de caixa, eu mando caixinhas do tamanho da caixa de sapato com brinquedos para educação infantil, para as escolas, a partir de madeira, quebra-cabeça e tudo mais. Percebe? Então a gente precisa pensar um pouco, né, ter um plano diretor. Um plano diretor econômico, como a gente tem em algumas cidades, inclusive a minha de adoção. Maringá é a minha cidade de adoção e Capelinha é a minha cidade de nascimento e tenho a maior estima por aqui. Né, sempre, por isso que eu estou sempre aqui. Eu vou entrar num tema que pode parecer intromissão, mas na verdade não é mais para a gente justamente entender a mente das pessoas e de certa forma também o jeito de cada país lidar com o seu cidadão e formar o seu cidadão. Você me disse que é casado com uma japonesa. Eu tenho uma amiga que trabalhava em uma empresa gerida na Cenibra, gerida, que é nipo-brasileira, né? E eu perguntando para ela falou assim, Jailson, o japonês, ele é extremamente calculista. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, o japonês é muito inteligente. Aí ela falava para mim, olha, eles são inteligentes, mas acima de tudo eles são extremamente calculistas. Tudo é na ponta da caneta, na ponta do papel, é no cálculo. Eles não fazem nada sem calcular tudo isso antes. Essa convivência com sua esposa te ensina justamente isso, e você vê isso realmente nesse jeito de analisar do japonês, porque eles são extremamente desenvolvidos, né? Vejo sim. Na verdade, a minha esposa é descendente e Maringá é a segunda ou terceira cidade que tem mais japonês no Brasil. Então, vivendo em Maringá, no comércio, na escola, os professores e tudo mais, a gente convive muito com esse pessoal. Convive muito com o pessoal tanto japoneses como também italianos, e eles têm a nos ensinar e nós a ensinar eles, né? Mas os japoneses, como você bem disse, usando o termo calculista, eles têm assim o hábito de planejar, né? Você ter qualquer família japonesa pensando numa situação adversa, sempre eles têm uma economia pensando, por exemplo, numa situação atípica, uma morte. Então ele tem ali o seu planejamento para aquilo que serão as demandas. Então eles planejam muito bem, tanto é que é um país pequeno e que é referência em economia mundial, né? E a gente aprende, né? A minha mulher aprende comigo também, algumas coisas de mineiro, aprendo com ela, e eu acho que é um povo que contribuiu muito com o Paraná e com o Brasil, né? E o Brasil aprendeu muito com eles, e tanto é que tem os DECACEG, né? Muito brasileiro foi lá na minha região,
a tônica era ir para o Japão. Aqui na nossa região, ir para os Estados Unidos. Uhum. Então lá, hoje não, diminuiu, mas a maior parte do pessoal ia para o Japão, né? E aqui vai para o pessoal do Valadares, tudo, né? Uhum. Então essa população multivariada, né, de pessoas de diferentes origens, hábitos e costumes, acaba fazendo com que você também seja mais flexível, né, para conviver com todos eles. E não vejo essa história da discriminação, eu vejo que é muito mais um poder de mídia, uma mídia que às vezes não trabalha direito, do que necessariamente a discriminação propriamente dita, né? Eu acho que isso tudo é ponderável à medida que você tenha uma educação, que você tenha um comportamento compatível com o ambiente, você se interage em qualquer ambiente. Professor, você Estou veio... um pouco gripado, mas... Fique à vontade. Você chegou ao Paraná, está à frente de uma instituição muito grande, né? Cerca de quase 10 mil alunos, né? E conceituadíssimo. Me contava em off que o ensino superior lá no Paraná, por uma decisão do Estado, as federais não são o forte lá, é bancado pela estrutura estadual. Como que a gente pode analisar a educação hoje? A educação que você aprendeu aqui em Capelinha no seu tempo lá, aquele interesse que você tinha como aluno e que os seus colegas tinham como aluno, daquela turma sua que saiu para tentar uma vida diferente, uma vida nova lá em São João Evangelista naquele tempo, e a educação de hoje, a gente analisando os interesses do educando. É uma situação complexa de se discutir num pequeno espaço de tempo, mas os valores que eram corretos no passado continuam sendo valores dignos de ser mantido. Então há uma inversão de valor muito grande. Por outro lado, conforme nós falávamos nos bastidores, a escola brasileira, do ensino fundamental até o ensino superior, não evoluiu na mesma velocidade que a sociedade, certo? Hoje você depara com alguns empresários que estão com tecnologias trazidas de fora, que na universidade o aprendiz, o formando, só vê na teoria. Ele só vai ter oportunidade de ver na prática se ele fizer um bom estágio. Então, assim, eu diria que o que mudou muito é o perfil do aprendiz que chega na escola, seja no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Eu dizia para você que antes, na minha época, né, quando eu era aluno de Valda Coelho, de Dalva Fernandes, de Dona Zelita, de Elvésio Meira, de Hélio Meira, né, esse pessoal tinha o papel de realmente interagir conhecimento com a gente, ensinar para nós. Educação nós trazíamos de casa. Hoje, eu como professor ainda em nível superior, às vezes até no mestrado, na pós-graduação, o professor ele perde mais tempo tentando resgatar valores, né, do educando, do aprendiz, do que focando no conteúdo programático. Então, assim, são vários fatores, mas se eu tivesse que enumerar hierarquicamente um tópico que me incomoda é esse. A gente tem que lidar muito com comportamentos, ao passo que eu deveria estar focando na formação profissional. E claro que bons comportamentos facilita a aprendizagem. Eu, por exemplo, tenho entre 50 alunos na veterinária, na agronomia, tá? E eu tenho, é nítido, uma porcentagem de alunos que vem ali dos alemães, a região que eu estou tem muito alemão. Então esse pessoal muitas vezes chega em sala de aula, chega do jeito que saiu da leiteria. 7h15 a aula começa às 7h20. 7h20 às vezes estão entrando na sala pedindo licença com a bombacha, às vezes lambuzada de bosta de vaca. Saiu da leiteria e entrou em sala de aula. Que isso? É um pessoal que... e aí ele chega na sala e pede licença. Outro já chega e adentra, né? Então, hoje, você vê nitidamente, esses alunos, futuros profissionais,
eles estão por si só inseridos no mercado, eles não vão entregar currículo, né? Não vai entregar currículo porque eles, se quiserem trabalhar de empregado, eles já vão ter emprego. Se eles quiserem empreender, né, eles vão poder ter sucesso na sua atividade porque ele carrega uma bagagem de conhecimento, carrega habilidade, que é o saber fazer, que nós chamamos de prática, e são jovens com muita atitude. O professor Fernando Pérez, um grande professor que eu tive da Exalc, ele dizia o seguinte: Luiz Gonzaga, foca. Seja como pai de família, seja como professor universitário, seja como jornalista, o indivíduo ele tem que buscar a competência. E a competência, ela é a soma do conhecimento, ler livros e livros, ouvir, conversar com quem sabe, não é só livro. É fazer, é pôr a mão na massa, é a prática e também ter proatividade, ter atitude. Dificilmente você vai ter um indivíduo que atende esses 3 parâmetros no nível máximo, mas você tem que estar pelo menos acima da média. Tem que ser pelo menos nota 7. Né? Conhecimento, habilidade, atitude. É o chá, né? O pessoal do Sebrae, estimo muito, Senar, eu fui instrutor do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Eu gostaria muito que o Senar, que as experiências que nós temos lá no Paraná do Senar, chegasse até aqui. O Senar dizia o seguinte: você tem que ter chá para oferecer, chá no bule, né? Na cafeteira, que é o C de conhecimento, o H de habilidades, que é saber fazer, e o A de atitude, que é o querer, porque tem gente que tem conhecimento, tem habilidade, até sabe fazer, mas se ele passar ali e ver uma senhora com o carro, com o pneu furado e com várias crianças, e ele estiver passando de carro, ele vai embora. Ele não tem atitude de colocar o seu conhecimento e a sua habilidade para ajudar. Estou dando esse exemplo, mas se for no rural, ele entra numa propriedade, de repente ele vê um bezerro com as mãos enfiadas no arame, ele não é capaz de descer e tirar, porque ele não tem atitude. Então o equilíbrio cabe em todo lugar. Então assim, a gente vai aprendendo, né? Eu tenho 2 filhas, tenho uma filha médica e uma filha advogada. Elas hoje me ensinam muito, né? E elas é de uma geração, eu procurei, juntamente com minha esposa, a dar aquela formação comportamental muito parecida com a que nós tivemos. Então esse negócio de dizer que está ultrapassado, não está ultrapassado. Os valores de ética, de moral, de costumes, né, do bom dia, do boa tarde, do sim senhor, não senhora, com licença, por favor, né, isso não é da década de 60, isso é contemporâneo, sempre vai ter valor. Meus alunos do meu grupo de estudo, eu tenho, na universidade, os professores arrebanham ali um grupinho, né? Então, meus alunos, se chega num dia de campo, agora mesmo nós fizemos um dia de campo, tinha 80 produtores rurais, e levei meus alunos para falar. Eu dei a palestra principal e os alunos falando sobre vários assuntos. Aquele que não cumprimentava um a um, eu chamava lá no canto, falava, vai lá, volta e cumprimenta. Ô professor, mas vai lá e dá um bom dia. Você não dormiu com ele, né? Então, assim, às vezes esses pequenos detalhes fazem a diferença. As empresas hoje, Jailson, elas não estão em busca de tanto conhecimento. Conhecimento é obrigação. Se você é jornalista e vai fazer uma entrevista numa emissora de rádio e TV, já pressupõe que você domina aquele conhecimento e que você domina as habilidades de lidar com a entrevista. Mas eles querem comportamento, capacidade de trabalhar em equipe, de interagir, de abordar de forma saudável. Então, hoje as empresas usam muito mais dinâmicas de grupo para selecionar pessoas do que prova escrita. Uhum. Ela entende que a prova escrita, provavelmente, o teu currículo está falando um pouco disso. Mas ela quer ver você num grupo ali de 15, 20 concorrentes e lança um desafio e quer saber como que você vai interagir com o grupo. Né? Se você é muito egoísta, né? Se você é proativo, se você é colaborativo, se você é ansioso, né? Se você tem o tempo, né, correto. Então, assim,
Esse é o filtro hoje. A andragogia, que é esse jeito de aprender adulto que nós falávamos, ela preconiza muito isso, né? Você valorizar, né, os conhecimentos pré-existentes. Então, uma grande briga, Jailson, que eu tenho, briga no sentido figurado, que eu tenho com meus alunos, eu dou aula até para o 5º ano, dou aula primeiro ao 5º ano da veterinária, é que eu ainda ouço de aluno, falar, mas produtor rural é cabeça dura, meu pai é teimoso, professor, você não conhece meu pai. Meu pai não sabe das coisas e é teimoso. Eu falei, alto lá, né? Será que é assim? Né? Provavelmente teu pai tem tanto para lhe ensinar quanto você tem para interagir com ele. O que você precisa é adequar o jeito de ouvir teu pai, né? Você tem que ouvir, porque o adulto ele tem necessidade de expressar a sua competência. E às vezes o jovem recém-formado, ele chega no ambiente de trabalho mudar tudo, né? com tanta vontade que ele não oportuniza aquele que já está ali há 15, 20 anos a socializar com ele, a dividir com ele o que sabe. E aí ele apanha muito e às vezes nem dá certo. A gente vê muito isso, professor, da pessoa, o filho, o pai tem um comércio ali, pega o filho ali, manda o filho para fora, o filho vai estudar, de repente às vezes vai seguir a mesma profissão do pai ali, que o pai não teve a formação e o filho vai voltar com a formação. O filho volta, pega para tocar e não consegue tocar e quebra aquilo que o pai tocava ali de forma que para o filho era arcaica, mas ele com conhecimento ele consegue voltar e destruir aquilo. Isso é exemplos que a gente vê no dia a dia. Essa ausência, por quê? Quase sempre isso ocorre porque o filho se ausenta durante 5 anos do negócio do pai. Agora, aquele filho que está fazendo uma formação acadêmica ou uma formação técnica e, simultaneamente, ele está acompanhando ali nas férias, nos feriados, ele está interagindo com o pai, dificilmente vai haver essa ruptura. E esse jovem também que faz esse trabalho psíquico, né, de poder entender como pensam os adultos, né, inclusive para quem está nos ouvindo, eu sugiro, leia sobre a tal da andragogia, é a ciência do aprender adulto. Eu disse para você que nós fomos concebidos e ensinados pela pedagogia, tanto é que tem um pedagogo. Então procure ler, porque vai ter lá vários itens, vários comportamentos que você, entendendo um pouco daquilo, você vai poder interagir com os adultos de forma muito mais produtiva, né? E aí eu acho que a gente tende a ter melhores resultados, né? O respeito, desconsiderar todo uma aprendizagem, todo um resultado de alguém que conduziu um negócio por uma vida, em torno de 5 anos de faculdade, não é salutar, não convém. Agora, também dizer, isso aí pode ser um desafio para quem nos ouve, dizer que na prática a teoria é outra, não é uma verdade também. Na prática a teoria só é outra para aquele jovem mal formado. O jovem que forma vendo teoria e prática caminhando junto, ele aprende que fazer uma inseminação artificial se faz coletando sêmen, diluindo, congelando, etc. É teoria. Agora, se ele simultaneamente, no dia seguinte ou a semana seguinte, ele foi lá, inseminou algumas vacas e tudo mais, a prática e a teoria conversam o tempo todo. Até porque tudo aquilo que está na prática é fruto de uma teoria pesquisada lá atrás. Professor, e o que a gente pode analisar? A gente sabe que o Brasil é um país continental com todas as suas diferenças. Você saiu daqui da nossa região, uma região de dificuldade, tudo no Vale de Jequitinhonha é mais difícil, e foi para o Paraná. Como é que foi esse choque cultural que naturalmente acontece? Que a gente sabe o desenvolvimento do Paraná é uma coisa diferenciada, né? Em todos os sentidos. Como é que foi isso aí? Primeiro é o choque cultural no sentido de relacionar com pessoas oriundas de várias etnias, de várias, né, correntes, né, igual eu já disse aqui, né?
Eu diria assim, de novo, remetendo à nossa formação aqui, eu tive uma formação muito boa na escola de Capelinha, né? A Antônio Lago, eu tive professoras como a Valda Coelho. Naquela época existia o OSPB, que era a Organização Social dos Problemas Brasileiros. Eu tive uma formação de matemática, embora eu não sou bom em matemática, muito boa. O Hélio Meira era um exímio professor de matemática. Eu aprendi um pouco do inglês, né, com a saudosa Marta Neves. Então, esses valores que eu levei do Antônio Lago, depois aperfeiçoei esses valores de educação, e depois tive a oportunidade de ter professores que ganhavam 3, 4 vezes mais do que o meu aqui. Um professor que é bem remunerado e que tem uma boa competência, ele entrega muito para a gente. E lá em São João Evangelista, nós tivemos esse privilégio. Os professores, enquanto o nosso professor ganhava aqui, vamos ver uma hipótese, 2 salários mínimos, um professor lá ganhava 10. Né? E hoje não deve ser muito diferente. Tá? Claro que não está nessa proporção hoje. Então, assim, nós tivemos a oportunidade de fazer uma escola técnica muito, muito bem estruturada. Então, quando eu cheguei no Paraná, eu não tive muita dificuldade de lidar com isso. Eu convivi com o Juquita aqui, que era professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje mora aqui em Minas, mora aqui em Capelinha. Então, assim, todo mês eu interagia com eles constantemente, via telefone fixo, né? Eu era o gestor deles aqui, tudo. Eu fazia RH, fazia produção, fazia comercialização, compra, era tudo, né? Convivi com o irmão dele, um médico de referência, e as convivências que eu tive em Capelinha foram muito construtivas. Já citei algumas delas, né? Desde o pedreiro do senhor José Miora, né, até as pessoas do mercado. Eu aprendi a dar bom dia, boa tarde, com os clientes da mãe. A mãe vendia bolo, comprava bolo na dona Zezé Sampaio, bolo picava em pedaços e vendia, né? Então eu aprendi matemática ali também, né? A gente sabia que o bolo tinha que dar ali 8, 10 pedaços para pagar o bolo e sobrar, né? Eu comprava laranja na feira, no final da feira, quando a feira acabava, você passava ali, a laranja que sobrava, você comprava dos feirantes para eu vender no campo de futebol, no domingo, certo? Então, nos domingos eu estava lá no campo de futebol com uma carriola emprestada, era até do Armazém Pimenta, pegava uma carriola emprestada e ia vender laranja. Então eu aprendi um pouco de empreendedor, né? Então hoje, fora da universidade, eu faço consultoria na área de produção animal, né? Eu tenho algumas propriedades rurais, né, que eu atendo em consultoria. Entre o Natal e o Ano Novo mesmo, eu estava lá no oeste de Santa Catarina. Eu tive que ir lá, no dia 27, fui lá atender uma fazenda que eu atendo. Eu tinha que passar por lá. Agora eu recebi um telefonema aqui enquanto você estava ali, né, um outro produtor. Luiz, me socorre aqui. Então eu faço consultoria baseado na minha formação acadêmica, mas na minha formação pessoal que eu tive aqui também, né? Eu aprendi muito. O mercado, né? Que moldou. O mercado ensina muito ali, né? Aquele pessoal ali, conviver com as pessoas simples, elas têm, simples no sentido figurado, que de simples elas não têm nada, elas são extremamente cultas, né? Cultas. Ainda, puxa vida, não dá para falar. Queria que uma hora dessa você pudesse fazer menção a uma pessoa que eu lembrei ontem, que um senhor de simplicidade plena, que contribuiu muito para a cultura de Capelinha. Estou mudando o assunto, mas só porque é uma pessoa que me ajudou na minha formação de homem. Chamava-se Chico Ferreira, que era um ferreiro que tinha na rua José Estevão, rua Nossa Senhora Aparecida, né, que lidava com toda a organização daquele pessoal da Semana Santa, o pessoal dos soldados e tudo mais. O Chico Ferreira era uma pessoa... Guardas romanos. Ele treinava todo aquele pessoal e fazia... E ele era vizinho nosso, né? Então, como eu não tinha pai, o Chico Ferreira às vezes chamava a gente lá, às vezes você ia dar uma brigada na rua e tudo mais, ele chamava ali, não é assim não, né? Pessoa que não tinha nada a ver com a gente e tal. Ajudou na nossa formação. E a gente ouvia, né? A gente ouvia. Né? Então, e aí, se desrespeitasse um desses, né? Sim, como eu disse, né, o senhor Beto Dinhão, né, o senhor Manuel Dinhão. Eu fui um filho de múltiplos pais, né?
Eu fui adotado por vários A pais. fórmula deu certo, né? A forma. Eu diria que sim, que graças a Deus eu tenho um nome limpo, tenho minha formação acadêmica, tenho meu respeito na área de produção animal. Hoje eu atendo não só o Paraná, a gente sempre está... Outro dia tive até realizar um sonho, porque dizem que santo de casa não faz milagre. É uma grande mentira, Jair e os ouvintes. Santo de casa faz milagre, sim. O que talvez não... que precisa é uma boa oração, certo? Então eu vim dar uma palestra aqui na Federal de Diamantina, que falei para você da outra vez, sim, verdade. Vim falar ali para o pessoal sobre produção animal, e sou santo de casa. Então nós temos que desconstruir alguns ditados populares que a colonização nos impôs, né? Tipo, casa de ferreiro, espeto de pau. Uma mentira. Casa de ferreiro tem que ser espeto de inox, o melhor. O pedreiro tem que ter a melhor casa. Se ele vai construir para você, ele pode chamar você para ver a casa dele, né? Mas nos venderam, os últimos serão os primeiros, fazendo ali uma correlação com a Bíblia e tal, mas não é essa a interpretação. Os últimos que realmente serão os últimos mesmo, né? Ou você tá ali na média, não precisa ser top. Você tem que estar na média, acima da média, né? Que tem gente que é muito bom em conhecimento, mas não sabe dar um bom dia. Então, que jeito que ele vai interagir com o seu cliente? Então... Professor, eu gostaria de agradecer imensamente sua participação aqui conosco, foi enriquecedora e é sempre um prazer, né? E sempre que vier, meu convidado para estar conosco aqui, para poder compartilhar esse conhecimento e, acima de tudo, esse exemplo de vida que você se tornou, né? Saindo de baixo, lutando e vencendo tudo com muita força de vontade, acima de tudo. Eu que agradeço, já fiz as ponderações iniciais, mantenha esse quadro, a Rádio Aranãs, ela tem um papel importantíssimo na formação cultural, na formação comportamental. Eu costumo dizer para os meus clientes e para os meus alunos que se tiver a dizer assim, professor Luiz Gonzaga, em uma frase, em uma palavra, qual é a solução para o Brasil? Eu vou dizer que é uma mídia construtiva, né? Um rádio, uma TV que queira construir uma sociedade evoluída. O dia que nós tivermos isso, nós vamos fazer o que o Kubitschek queria, nós vamos fazer 50 em 5. Né? Eu acho que a Rádio Aranãs, tenho certeza que a Rádio Aranãs desenvolve esse papel aqui em Capelinha e região, né? E pode muito mais. Eu acho que a rádio pode muito mais nessa linha que eu te falei, provocar mudanças de comportamento econômico, provocar mudança de comportamento cultural, né? O Capelinha ausente, né? Quantos valores, Jailson, Capelinha tem aí fora que chegam aqui no Capelinha ausente e de repente poderia, numa grande plenária, socializar vivências e aprendizagem e poder construir um pouco mais nosso município. Parar a vírgula, né? Reduzir essa coisa de vender commodities, produtos brutos e vender produtos elaborados, desenvolver o marmelo, desenvolver a marca da farinha, desenvolver o mel, né, que a gente sabe que é forte aqui, colocar marca, né? Se não tem marca, não tem valor. Se você vende algo sem marca, os outros põem a marca e ganham dinheiro em cima das suas costas. Então eu sou muito feliz, obrigado demais pela oportunidade, né? A mãe faz 96 anos agora, dia 11 de janeiro, né? Esse é um dos motivos que a gente vem sempre aqui para acompanhá-la, agradecer a Deus pela minha mãe e pelos meus parentes, né? As pessoas que acolheram a minha mãe aqui quando ela chegou com 5 filhos, né, no balaio, né, que naquela época veio moleque até no balaio, né, para fazer o contrapeso. As pessoas como a Maria do Sadol e outras pessoas aí. A gente deve muita obrigação à Capelinha. Eu nunca vou esquecer Capelinha, né, nunca. E sempre que Capelinha precisar de mim, pode contar com um mineiro paranaense que eu estarei disponível. Tá aí, falamos então com o professor Luiz Gonzaga, repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta.